É a respeito da lei de Deus que virá o último e grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e os anjos dele, e será decisivo para todo o mundo. Davi orou: já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Salmos 119, 126. Essa oração não é menos oportuna hoje. O mundo se desviou de Deus e seu estado de ilegalidade deveria levar o terror ao coração e fazer com que todos os que são leais ao grande rei trabalhem em favor de uma reforma. O poder papal tem pensado em mudar a lei de Deus, substituindo o sábado de Jeová por um sábado falso. E em todo o mundo religioso, o falso sábado é reverenciado, enquanto o verdadeiro é pisado por pés profanos. Homens em posições de responsabilidade não só ignorarão e desprezarão o sábado, eles mesmos, mas da tribuna sagrada insistirão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana, alegando a tradição e o costume em favor dessa instituição de origem humana. Apontarão para as calamidades em terra e mar, tempestades, inundações, terremotos, destruição pelo fogo, como juízos indicadores do desprazer de Deus por não ser santificado o domingo. Essas calamidades aumentarão mais e mais, uma catástrofe seguirá de perto a outra. E os que quebrantam a lei de Deus apontarão para os poucos que observam o sábado do quarto mandamento como aqueles que trazem sobre o mundo a ira. Essa falsidade é a estratégia de Satanás para apanhar os incautos. Nosso povo tem sido considerado insignificante demais para ser digno de nota, mas virá uma mudança. O mundo cristão está agora procedendo a movimentos que necessariamente colocarão em destaque o povo observador dos mandamentos de Deus. Há uma constante suplantação da verdade de Deus pelas teorias e falsas doutrinas de origem humana. Estão se processando movimentos para escravizar a consciência dos que querem ser leais a Deus. Os poderes legisladores serão contra o povo de Deus. Todos serão provados. Os homens exaltarão e imporão rigidamente leis que estarão em direta oposição à lei de Deus. Embora zelosos no impor seus próprios mandamentos, volverão as costas a um claro assim diz o Senhor. Exaltando um dia de repouso falso, procurarão forçar os homens a desonrar a lei de Jeová, a reprodução de seu caráter. Embora inocentes de qualquer mal, os servos de Deus serão entregues à humilhação e afrontas nas mãos dos que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. Poderes religiosos supostamente aliados ao céu e declarando ter as características de um cordeiro, mostrarão por seus atos que têm coração de dragão e são instigados e dominados por Satanás. Está chegando o tempo de o povo de Deus sentir a mão da perseguição por santificar o sétimo dia. Mas o povo de Deus deve ficar firme a favor dele. E o Senhor atuará em seu favor, mostrando claramente ser Ele o Deus dos deuses. Toda a humilhação, injúria e crueldade que Satanás podia instigar o coração humano a imaginar, recaiu sobre os seguidores de Jesus. E isso voltará a acontecer com força, pois o coração carnal ainda está em inimizade com a lei de Deus e não se sujeitará aos seus mandamentos. O mundo não está hoje em maior harmonia com os princípios de Deus do que esteve nos dias dos apóstolos. O mesmo ódio que motivou o clamor "Crucifica-o, crucifica-o!" e que causou a perseguição dos discípulos ainda atua nos filhos da desobediência. O mesmo Espírito que na Idade Média enviou homens e mulheres à prisão, ao exílio e à morte, que concebeu as atrozes torturas da Inquisição, que planejou e executou o massacre da noite de São Bartolomeu e acendeu as fogueiras de Smithfield, ainda estão agindo com a maligna energia em corações não regenerados.
A história da verdade tem sido sempre o relato da luta entre o certo e o errado. A proclamação do Evangelho sempre tem sido levada avante neste mundo em face de oposição, perigos, perdas e sofrimentos. A igreja remanescente terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. Satanás considera súditos seus os habitantes do mundo, adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se ele os pudesse desarraigar da terra, completo seria o seu triunfo. Como influenciava as nações pagãs para destruírem Israel, assim, num próximo futuro, ele incitará as maléficas potências terrestres para destruírem o povo de Deus. Será exigido que todos rendam obediência a decretos humanos para violação da lei divina. Aqueles que conservarem fiéis a Deus e ao dever serão traídos pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Não está longe o tempo em que cada pessoa será provada. A observância do falso sábado será imposta sobre todos. A controvérsia será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Os que pouco a pouco têm se rendido às exigências mundanas e se conformado com os costumes do mundo, acabarão se rendendo também aos poderes terrestres em vez de se sujeitarem ao menosprezo e às ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho ficarão em trevas. Os que têm se vestido com os ornamentos do santuário, mas não estão revestidos com a justiça de Cristo, aparecerão, então, na vergonha de sua própria nudez. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus, que é anulada pelas leis dos homens. Aproxima-se rapidamente o tempo em que aqueles que tomam a defesa da verdade hão de saber, por experiência, o que significa participar das aflições de Cristo. O grande opressor vê que não tem senão pouco tempo para trabalhar, que perderá em breve seu domínio sobre os seres humanos e seu poder lhe será tirado. Então ele trabalha com todo o engano da injustiça naqueles que perecem. A superstição e o erro tripudiam sobre a verdade, justiça e a equidade. Todo o poder contrário à verdade está se robustecendo. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. E por aquele tempo, a classe dos superficiais e conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé e tomará sua posição com os francos inimigos dela, com os quais já simpatizavam por muito tempo. Esses apóstatas manifestarão então mais cruel inimizade, fazendo tudo quanto estiver ao seu alcance para oprimir e fazer mal aos seus antigos irmãos e incitar indignação contra eles. Esse tempo se acha justamente diante de nós. Os membros da igreja serão provados individualmente, serão colocados em circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios e em tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. Negligenciaram obter a experiência que os haveria ajudado nessa emergência, e sua alma se acha oprimida por remorsos causados pelas oportunidades desperdiçadas e os privilégios que negligenciaram. O mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mordecai à porta. Seu caráter e conduta, exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus, são uma acusação constante para os que renunciaram ao temor do Senhor, pisoteando o seu santo sábado.
Os intrusos e inoportunos precisam, de alguma forma, ser eliminados. Satanás incitará a indignação contra uma minoria que conscienciosamente se recusa a aceitar costumes e tradições populares. Homens de destaque e reputação se associarão aos maus e aos que são adversos à lei, a fim de tomar conselho contra o povo de Deus. A riqueza, o talento e a educação se aliarão a fim de cobri-los de desonra. Juízes perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. De viva voz, por escrito, com ameaça, escárnio e zombaria, tentarão derrotar sua fé, desvirtuando os fatos e, por meio de apelos violentos, procurarão instigar as paixões do povo. Não podendo apresentar contra os defensores do sábado bíblico está escrito, na falta deste, lançarão mão da violência, a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo. Os legisladores cederão ao desejo deste de obter leis dominicais. Nesse campo de batalha será travado o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.